Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Fanta e eu vou aqui falar um pouco sobre o que aconteceu nas eleições. Ah, Infelizmente, dizer que tinha um candidato bom, não podemos dizer. Por quê? A gente sabe que de um lado ali tinha um candidato que era relacionado, pelo menos o governo dele, os ministros e todas as pessoas envolvidas do governo dele estavam relacionados com corrupção. A gente sabe que só a Petrobras aí foram 900 bilhões que foram roubados, aproximadamente. E em relação aos outros esquemas de corrupção, escândalos de corrupção, pode chegar até 2 trilhões de reais relacionados à corrupção no governo do PT. Tá? Então, o próprio Lula também foi condenado por 9 juízes. Então, dizem que um deles era suspeito, que é o Moro, tudo bem, e os outros 8? Tá? Então, não foi só o Moro que condenou o Lula. Então, a gente tem um grande problema aí. Aí o STF condenou não, né? Tirou a condenação dele porque o CEP estava errado. Deveria ser julgado em Brasília e não onde foi julgado. Então, assim, juridicamente, ele não tem nem mais nenhum processo sobre ele. Por isso que ele concorreu às eleições. Então, juridicamente, a gente não pode dizer que ele é condenado, mas ele foi condenado por 9 juízes. Né? Então, logicamente, em relação à lógica, não é possível que os 9 juízes estavam errados. Mas, perante a lei, ele está livre. E como ele tem idade avançada e tal, não pôde ser julgado em Brasília, porque já expirou, né? Caducou ali a condenação e os crimes. Então, de um lado temos o Lula, né, que teve ex-ministros também envolvidos com corrupção, né, e ele foi condenado por 9 juízes, e do outro lado tinha o Bolsonaro, que também tem os defeitos dele, né, não sabe se portar, infelizmente, com o padrão ali de presidente, né, a postura que o presidente tem que ter. É muito emotivo, grita com pessoas e acabou queimando o filme dele com as mulheres, porque ele grita com as repórteres mulheres, né? Tem gravações aí de ele gritando com mulheres. Na pandemia, ele não soube conduzir da melhor forma, mesmo ele tendo a opinião de que vacina que nunca foi testada é perigoso, foi testada muito rápido, ele não soube explicar isso e pôr isso na mesa. Então, ele passou a impressão de que a vacina talvez não seja uma coisa boa e que o vírus não era um vírus que poderia matar pessoas, né? Acho que foi a forma de ele falar. Ele não é uma pessoa tão boa assim para se pronunciar e falar suas opiniões. Então, acabou se prejudicando e passando essa imagem de ruim. Aí é uma pessoa que não tem paciência. E aí, como a mídia toda não gosta dele, a mídia jogou contra ele em relação a isso. Então, a mídia estava sempre batendo nele, sabendo que ele ia responder de uma forma agressiva e eles usavam isso contra ele. Então, a mídia não gostava dele. Eu acho que é um ponto errado também. A mídia tem que ser imparcial. Mas a gente sabe que a mídia não gostava dele, odiava ele por vários motivos. Né? E bateram nele, bateram nele, bateram nele. Não, a gente não via em TV aberta ninguém falando bem dele. Então, a gente sabe que ele fez bastante coisas boas e também errou em muitas coisas, mas a mídia também só falar as coisas ruins que ele fez e não falar as coisas boas, e quando vai falar uma coisa boa, falar más, fica muito difícil de passar uma imagem boa de um presidente usando esse modelo de eu te odeio, então eu vou ser parcial e vou te perseguir. Então a gente sabe que o Bolsonaro errou bastante, mas infelizmente as coisas boas que ele fez não foram faladas na TV aberta. 95% da mídia jogava contra, não tentava esconder isso.
Então, assim, temos 2 candidatos, um dos 2 candidatos era bom? Não, nenhum dos 2 era bom. Então, um tinha muito esquema de corrupção em seu governo, e o outro, infelizmente, não sabia se portar como presidente e deixava a emoção controlar ele. E ele acabou errando muito também no governo. Então, infelizmente, quando chegou no segundo turno, já não tínhamos uma boa opção. Um presidente bom. Mas, ao meu ver, tínhamos um presidente que estava envolvido muito com corrupção e o outro que não sabia se portar e falar e se pronunciar, acabava errando na postura, na forma de falar, na agressividade, né? Então, o povo escolheu o presidente que teve relação com corrupção em seu governo. Foi tirada a condenação dele, mas foi condenado por 9 juízes. Então fica aí no ar e cada um tire suas conclusões. E agora virou uma guerra, infelizmente virou uma guerra é, entre 2 pontos. Lula venceu, estou feliz. O Bolsonaro perdeu, estou triste. Mas assim, na realidade, nenhum dos dois deveriam estar felizes, né? Porque, infelizmente, o governo que ganhou, como eu disse, não é um governo bom. Deveria ter um terceiro ali que não tivesse postura, soubesse falar, tivesse controle emocional e não tivesse se envolvido com corrupção em seu governo, né? No seu governo, na realidade. Então, agora, infelizmente, ninguém tem que falar que é vitorioso, né? E todo mundo perdeu, na realidade, né? Não temos um governante bom elegido. Então, acho que as pessoas têm que ficar em paz. Acho que guerra não adianta. Como eu disse, como você vai ficar feliz sendo que os governantes que você escolheu também não é bom? Aí eu vou brigar com o outro. Não tem sentido você brigar com o outro. Porque os dois estão errados na realidade, né? Talvez um esteja um pouco menos errado do que o outro. Essa é a verdade. Mas nós temos que seguir e monitorar o governo. E se ele falhar, né, podemos ali retirar ele do governo. Isso é democracia. Então, eu acho que é monitorar agora e torcer para não acontecer novamente o super esquema de corrupção que aconteceu no governo. Acho que é esse que é o papel, né? Torcer e rezar aí para que a mente desses governantes, que agora vão entrar dos ministros, etc., seja uma mente honesta, né? Não uma mente corrupta que nem aconteceu no passado. E ficar monitorando para ver se vai cometer um erro ali e se cometer um erro tem que sair através do impeachment, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Essa é a minha mensagem. Acho que paz é a palavra para o momento e monitoria é a segunda palavra do momento. Vamos monitorar o pessoal. Até mais.